Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu quero te convidar para essa nova série. Já saiu o primeiro vídeo. A série é Nos Bastidores da Minha Mente e o primeiro assunto foi ansiedade. E hoje o assunto é por que me sinto assim depressivo. Antes da gente falar um pouquinho sobre a depressão, eu convido você a ler comigo Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 33, tá? Mas para não estender muito, eu vou ler com vocês aqui aqueles versículos principais. Aqui Jesus já havia sido sepultado, já estava ressurreto e alguns discípulos perderam o sentido de vida depois que Jesus morreu. Eles não acreditavam na ressurreição, eles se esqueceram que Jesus disse: eu vou, mas em 3 dias eu volto, né? E olha só, eles estavam no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, a 60 estados, mais ou menos 12 quilômetros. Olha só, a gente começa a se afastar daquele nosso propósito, da nossa missão de vida, a gente começa a se afastar daquilo que realmente importa, quando a gente começa a ficar deprimido, quando a gente começa a focar na nossa dor, naquele sentimento autodestrutivo, a gente começa a se distanciar daquilo que Deus propôs para a nossa vida. Lá no versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Reconhecer quem? Jesus. Porque enquanto eles caminhavam, Jesus apareceu ali e eles nem reconheceram Jesus. Gente, quando a gente foca na dor, quando a gente começa a dar voz para aqueles pensamentos destrutivos, né? Quando aquela janela assassina abre e a gente entra nela, a gente começa a se prender naqueles pensamentos e a gente não consegue ver mais nada. Era isso que estava acontecendo com esses discípulos. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que distratando à medida que caminhais? Você percebe que Jesus começa com uma pergunta, né? Por quê? Porque Jesus quer trazer a realidade, quer trazer a presença, o momento presente para eles, o que está acontecendo. Não foca lá atrás. Gente, a depressão é um olhar voltado para o passado, voltado para aquelas dores que aconteceram com você lá atrás e que elas doem tanto hoje. Cada vez que você lembra, que você pensa, aquilo dói. Né? E aquilo começa a tomar conta de tudo que está acontecendo na sua vida. E olha a sabedoria e a inteligência de Jesus. Ele já traz a pessoa para o presente. Essa é uma dica para você. Né? Então, se você está se sentindo assim, distante dos propósitos da sua vida, distante dos afazeres, tudo parece que está perdendo sentido, está tudo tão vazio, começa a focar no presente. Começa a olhar para o que está de fato acontecendo no momento. E eles pararam entristecidos. Quando Jesus chama eles e pergunta: por que vocês estão assim? O que vocês estão falando? Eles param. Eles param. E eles ficam entristecidos. O sentimento toma conta, paralisa. Lá no versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte. Aqui eles estão falando o quê? Né? Jesus pergunta o que está acontecendo ali, né? E eles falam assim: nossa, mas você não está sabendo do que aconteceu nos últimos dias? Meu Deus, como assim? Você não está sofrendo? E aí Jesus faz outra pergunta: quais? Que ocorrências? O que aconteceu? Gente, Jesus era quem tinha morrido, ele era quem estava ressurreto, ele sabia do que os discípulos estavam falando, mas ele queria trazer isso na mente deles. Jesus queria que eles vissem o que estava acontecendo, trazendo para o momento presente. Que ocorrências? E aí eles descrevem aqui: nossa, mas que Jesus foi entregado à morte. E aí eles relatam tudo o que aconteceu aqui, coloca tudo para fora. Jesus dá esse espaço para eles, Jesus dá essa escuta para eles. Então, às vezes, não é você quem está tendo sentimentos depressivos. Talvez não seja você entrando numa depressão, mas um parente seu, alguém que convive com você, um amigo, um filho, um marido. Eu não sei, às vezes alguém à sua volta está caminhando para um estado depressivo. E às vezes a gente se irrita com essas pessoas, a gente não tem paciência com essas pessoas. Olha como Jesus se compadece daqueles discípulos, mesmo tendo andado com eles durante muito tempo e falado, e ensinado: olha, é assim que vai acontecer. Jesus já tinha passado a letra para eles de tudo que ia acontecer. Mesmo assim, ele para, ele dá o espaço para que eles coloquem o sentimento para fora. Parecia ridículo para Jesus, né? Mas Jesus não trata eles assim.
Jesus não é impaciente com eles. Seja paciente com quem está assim ao seu lado. E depois que eles relatam tudo o que aconteceu, todo o sofrimento deles, o motivo da tristeza, Jesus fala, nossa, mas por que vocês demoram tanto para acreditar? Né? Tudo que os profetas disseram, lá no versículo 25, honestos e tardos de coração para crer, tudo que os profetas disseram. Gente, já estava tudo aqui na Bíblia. Né? Por isso que Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Né? E eu quero abrir aqui agora, né, um parênteses para quebrar esse mito de que uma terapia, de que a busca por psiquiatra é só para gente louca, ou isso é pecado. Né? Infelizmente ainda existe esse mito no meio cristão. Né? Nossa, eu tô me sentindo mal, mas eu vou procurar um psicólogo. Né? Nossa, é como se eu fosse fraco na fé, como se eu não acreditasse em Jesus. Gente, o cérebro é um músculo. A depressão, ela é uma inflamação no cérebro. Você não procura médico para cuidar do seu corpo, por que nós não vamos cuidar da nossa alma? Eu quero quebrar esse mito em nome de Jesus. Se você sente, se você tem esse tipo de sentimento, essa perda de interesse por tudo, esse vazio, essa vontade de não fazer nada. Tem pessoas que elas perdem até a vontade de se arrumar, de se cuidar, de tomar um banho, de escovar um dente, vai perdendo as atividades até entrar numa depressão crônica. Né? Por ser uma doença física, a depressão, às vezes ela é genética sim, mas ei, você não está condenado a viver doente. Não está, você tem recursos internos para lidar com essa doença. Né? Depois lá no versículo 28, quando se aproximavam da aldeia, eles continuaram seguindo, né, para frente, fez ele menção de passar adiante, Jesus, né, de continuar o caminho dele. Mas os discípulos constrangeram Jesus e disseram, fica conosco, é tarde, o dia já declina, vamos parar, vamos descansar, não aguento mais, né? Gente, Jesus poderia falar, olha gente, se vocês não querem continuar, se você não tá com gás, se você não tem condição, eu tenho. Não, Jesus entra e fica com eles. É assim que Jesus nos trata, ele entra para ficar com a gente. Jesus, gente, ele é paciente, ele tem compaixão, ele tem misericórdia, ele atende, ele entende o sentimento que você está vivendo. Ei, depressão não é pecado. Esse sentimento não é falta de fé. Em nome de Jesus, eu quero quebrar esse mito. Depressão é para os fracos, é para quem não tem fé. Não, aqui os discípulos estavam deprimidos, um coração decepcionado. E Jesus entra e fica com eles. Jesus acolhe aquela decepção, aquele sentimento. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Gente, Jesus trouxe à memória deles quem ele era. Jesus trouxe eles para o presente, para entender aquela realidade. Né? Gente, isso é ativação de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor responsável pela nossa atividade, pela nossa memória, pela nossa ação. Entende? Jesus trouxe a memória. Essa é uma dica que eu dou para você. Né? Se você está se sentindo depressivo, aquele coração aflito, decepcionado, né? Começa a trazer à sua memória momentos agradáveis, momentos onde você se sentiu feliz. Né? Geralmente a gente faz o contrário nesse tempo de tristeza, né? A gente começa a pensar só em coisas ruins, né? Naquilo que não deu certo, naquilo que você não conseguiu, em momentos de frustração. Não, ei, abre aquela janela que eu falei lá no último vídeo, né? Cria uma nova janela, né? Faz o que Jesus fez, começa a questionar essa janela de frustração, de tristeza, cria uma nova janela. Mas como, Letícia? Traz à sua memória momentos felizes e agradáveis. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, ou seja, quando Jesus trazia para a realidade, para o presente, a verdade. Gente, a verdade liberta você. Eles mesmos, nossa, realmente o nosso coração parece que começou a mudar, o estado de ânimo começou a mudar. Ei, para um pouco no seu dia, né? Letícia, mas o meu trabalho me consome o dia inteiro. Gente, ativa serotonina, um neurotransmissor responsável pelo pensamento positivo, né? Em levar a vida de uma maneira mais tranquila, mais relaxada. Na hora do seu almoço, dá uma caminhada,
né? Repara no céu, nas nuvens, se está um dia quente, se não está, né? Repara nas árvores, as formas diferentes que ela tem. Nossa, mas isso é besteira, é perda de tempo. Não, você está ativando serotonina, né? Que é o responsável pelo pensamento positivo. Gente, treina o seu cérebro até se tornar. Lembra, o cérebro é um músculo. Se você treinar, ele se torna. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles se levantaram, eles já tomaram uma atitude. Você entende o poder que tem a sua mente, o poder que tem aquilo que o Senhor nos deu e que está dentro de nós. Nós temos recursos internos, nós temos uma farmácia interna, recursos químicos, o cérebro libera químicas. E se você começa a ativar aqueles sentimentos destrutivos, se você começa a abraçar aquilo, é uma química liberada. E essa química, ela vicia, toda química vicia. Entende? O que eu tô te dando são dicas de ativar químicas positivas que tem dentro do seu cérebro, né? É claro que a depressão, ela é física, né? O cérebro, ele começa a ter o quê? Dificuldades em liberar esse tipo de química, em produzir essas químicas. Por isso que eu digo para você, se você está em depressão, procure um psiquiatra. As medicações, elas vão repor essas químicas, vão colocar em equilíbrio de novo as transmissões do seu cérebro, para que você possa voltar a uma rotina normal. Mas é claro que se você treinar no seu dia a dia, em ativando essa farmácia, o número de medicação vai diminuir. Né? A terapia, a psicoterapia, olha só, Jesus deu tempo para que eles pudessem falar, trazer para fora o que eles estavam sentindo. Isso é importante. Gente, a atividade física, ela ativa várias químicas positivas do seu cérebro. Pratique exercício físico. Né? A serotonina, ela também pode ser ativada se você comer um chocolate mais escuro, mais amargo, abacaxi, carne, peixe. A sua alimentação também pode ajudar na liberação dessa química, né? Então, diminui o seu ritmo, né? Às vezes a gente coloca tanta energia em várias coisas, né? E parece que nada sai do lugar, né? Se concentre em uma atividade, né? Vai até o final dela. Uma dica que eu dou para você: diminui as atividades do seu dia. Ah, Letícia, mas eu não consigo. Concentre em uma atividade, terminou, vai para uma outra. Eu quero indicar um livro para você, Essencialismo. Eu não tenho ele em papel, eu só tenho ele em PDF, por isso que eu estou mostrando ele aqui, né? Mas é um livro que ele foca na disciplina do menos. O menos é mais, o menos é melhor. Ele não está dizendo para você fazer de qualquer jeito, mas ele dá várias dicas para que você possa fazer menos e melhor, né? Então, assim, são recursos internos que você pode buscar para ter uma vida melhor, mais tranquila, mais relaxada. Gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje, né? E se você achou esse vídeo importante, se isso trouxe informação e clareza para você, né? Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo como que anda a sua autoestima, como que anda a sua rotina, né? Quantas atividades você faz no dia, 24 horas do dia para você está sendo suficiente, né? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreve no canal, né? Porque quanto mais pessoas, mais o YouTube divulga, para mais pessoas esse vídeo vai alcançar, né? Então eu conto com você. Eu desejo que a sua semana seja uma semana mais tranquila, mais relaxada, que Deus possa dar para você a condição de acessar os recursos que você já tem dentro de você. Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo.